Então, bora começar a falar de Domenech Torrent mesmo, que eu acho que essa é a especialidade maior da galera aqui, né? Hoje se apresentou, assistiram a coletiva, né? O Túlio e a Mari também vão comentar com a gente aqui. Deixou uma ótima impressão, né? Eu tava falando que se ele mostrar 50% dentro do CT ali com os jogadores, do que ele já mostrou nessa coletiva, na convicção e conhecimento de Flamengo nas respostas, a gente tá bem servido de Domenech, né? Pode começar, Mari. Assim, vamos lá. Domenech falou o que a torcida queria ouvir, né? Lógico, engrandeceu o Flamengo, a instituição, é o atual campeão nacional, é o atual campeão da América, então não tem como não enaltecer isso, e um trabalho bem feito é que os resultados mostram e também a qualidade do jogo do Flamengo. A gente tem o Pablo Mari, que fez uma temporada excelente e está lá no Arsenal, né? Então, assim, de uma certa forma, o trabalho projetou o JJ, que voltou para o Benfica, né? Agora ali meio como o salvador da pátria, projetou o Pablo Mari, né? Então, assim, é um trabalho espetacular dentro da realidade do continente, principalmente dentro da realidade do Brasil. Então, ele fez o papel dele, enalteceu, chegou para tocar um time que tem uma ideia de jogo, que tem características próprias, né, que tem uma responsabilidade em cima da expectativa que gera quando entra em campo, não só para sua torcida, mas para os adversários e principalmente para o futebol em geral. Então, assim, ele começou numa boa linha, ele sabe que é uma oportunidade para ele se provar como técnico e principalmente um técnico vencedor, que existe uma diferença básica, né? Por mais que você trabalhe 10 anos como ele trabalhou com o Pepe, adquiriu com certeza muito conhecimento, isso é fato. Ele conhece muito do jogo, né? De análise, de identificação de jogador. Mas é diferente quando você tem que estar ali planejando o que o auxiliar vai fazer. Né? A tomada de decisão, identificar quando tem que interferir, quando não tem que interferir. Então, essa é a chance, porque ele chega num trabalho que está andando, é vitorioso, tem pressão? Tem muita pressão no Flamengo. Né? De tudo, do interno, do externo, né? Mas ele tem essa oportunidade. Então, ele pareceu um cara bem tranquilo, né? Eu gostei da atitude dele, bem tranquilo, pareceu muito sincero com as respostas e, principalmente, agradou a torcida, meu amigo. Traz a torcida para perto, ele tem pelo menos um descanso garantido. O Rodrigo Meckler falou aqui, Túlio, eu achei que ele jogou pra galera. A media training ali, sabia o que ia falar, fez o dever de casa antes, né? Sabia. Mas ele diz, achei o máximo. Claro, todo mundo curtiu, né? Mas veremos na prática. É claro que ele falou o que a torcida queria ouvir. Óbvio, né? Cara inteligente, rodado, experiente, treinou português antes de vir. Mas isso nem sempre é óbvio. Há 2 técnicos atrás, a gente tinha um Abel Braga falando sempre o oposto do que a torcida queria ouvir. Né? Parece tão simples. Não, é claro, ele quer agradar, quer conquistar. Mas o Abel, a cada vez que abria a boca, deixava a torcida com mais raiva ainda dele, né? E o cara chegou bem, né? Eu acho que hoje, até pelo contexto da chegada dele, ele foi muito bem, né? E eu destaco o seguinte: primeiro que ele fez questão de tentar falar na nossa língua, né? Que até a Luana, né, foi muito bem. Eu acompanhei também lá no aeroporto ao vivo, né? Eu sou uma pessoa que durmo aos pedaços à noite, então acordei na hora que estava rolando o desembarque dele. E ela perguntou... Você já estava acordada? Já. Aí ela perguntou se quer que eu fale em espanhol e tal. Luana tirando onda, inclusive mandou um beijão para ela. Aí, não, vou falar aqui no meu portunhol e, né, dá para entender. Eu achei isso legal, isso bacana da parte dele, né? Ele falou de uma maneira com que nós, torcedores, pudéssemos compreender e tal. E o conhecimento, né, que ele mostrou, acho que foi até numa pergunta na coletiva de um sócio-torcedor, se eu não me engano, se ele tinha acompanhado a Libertadores, ele falando, olha, acompanhei sim a final da Libertadores, acompanhei jogos do Brasileirão, ele falou até Brasileirão, né, que é o nome do nosso campeonato, vai ser Brasileirão, parece um brasileiro alto, né? Então, assim, eu acho muito legal esse conhecimento dele com relação ao Flamengo, ou seja, ele estava acompanhando, ele não está assim, tipo, surgiu essa oportunidade aqui, eu vou para lá e vou só fazer um discurso, porque eu acho que esse é o momento dele chegar, o cara não vai chegar aqui e vai falar, pô, eu vim aqui para, sei lá, para perder, né? Ele vai chegar e vai falar, vencer, né? Porque eles, né, o hino, inclusive, do Flamengo é muito explícito com relação a isso. É um clube que é o atual campeão brasileiro, então como é que o cara vai chegar aqui e falar assim, não, esse ano nós vamos nos classificar para a Libertadores? Não, pô, você vai
brigar para vencer. A mesma coisa a Libertadores. A tendência é essa. Então, eu gostei muito nessa questão do conhecimento que ele demonstrou do clube, não só, né, o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, que são coisas que isso eu lembro muito quando é época de eleição, porque aí eu sempre fico ali ligado nas propostas do candidato, né? O cara, não, porque nós temos que vencer e temos que... são coisas óbvias, mas eu acho que hoje era o dia dele realmente fazer esse discurso de jogar pra galera, de conversar diretamente com a torcida, de falar o que a torcida quer ouvir. O JJ fez a mesma coisa também quando chegou, né? Aquela coisa de vou fazer acontecer. Pra gente alistar algumas das frases célebres hoje do Domenech, uma delas foi: quando o Flamengo chama, para tudo. Não se pode negar. Não foi? Tem que ir. Quando o Flamengo chama, tem que vir. E também citou que o Guardiola disse: aproveite a chance. O Flamengo é um dos maiores do mundo. Inclusive, até, não sei se a gente vai debater isso depois, mas acho que eu posso dar uma pincelada aqui, que é na questão que ele fala que eu tinha proposta da Europa, mas assim, proposta da Europa de quem? Sei lá, times medianos, pequenos. Então assim, claro que o Guardiola vai chegar e falar, irmão, tu vai pro Brasil, pro atual campeão brasileiro, atual campeão da América, um time que tem uma estrutura top, um time que vai te pagar em dia, vai para lá, porque olha o que aconteceu com Jesus. É claro, qualquer uma pessoa que ele fosse se aconselhar iria falar para ele vir para cá, entendeu? Então, eu não vejo nada demais nessa fala do Guardiola. Acho que uma coisa que impressiona muito a torcida é o grife, né? O Guardiola, eu lembro do Klinsmann. O Klinsmann, irmão, é grife, pura grife. O Domenech, isso que eu falo. Ele tem a questão no currículo dele, o trabalho que ele fez como auxiliar, e a Mari colocou muito bem. Uma coisa é você ser auxiliar, outra coisa é você ser o cara que está no comando, que toma as decisões, que tem a última palavra, né? E a gente não apaga isso do currículo dele, nem tira o mérito dele. Outra coisa é você ser técnico. E é um cara que, tirando o trabalho dele como auxiliar, o trabalho dele como técnico, só teve uma experiência que foi no New York City, não tem tanto nome assim, né? Então é uma aposta, mas a galera gosta muito do o Mari falou, o Guardiola. Cara, quem aconselharia ele diferente? Talvez o Jesus. Quer falar, vem trabalhar comigo no Benfica? Talvez, né? Mas ninguém ia chegar para ele falar o contrário, né? Pois é. Mari, o que você achou dessas palavras aí? O Flamengo chama para tudo. Primeiro o Flamengo, disse. É aquela boa frase de impacto, né, Simon? Uma boa frase de impacto, né? Você, como torcedor, vê um cara que trabalhou ao lado de um dos melhores técnicos de todos os tempos, que é o Pepe, dizer que quando surgiu o interesse do Flamengo, que está aqui no Brasil, América do Sul e tudo mais, bem distante da realidade do futebol moderno mesmo, né? Dizer que quando o Flamengo chama para tudo, pra gente que tá aqui, que é torcedor, nasceu Flamengo, vai morrer Flamengo com a bandeira em cima do caixão, quando o Flamengo chama é ordem, né? Mas assim, para um cara que está numa outra realidade, lógico que a vaidade do torcedor vai no céu. Então eu adorei, foi uma das melhores partes para mim da coletiva dele. Disse assim, olha, chegou direitinho, antes de chegar já ligou para o media training do Diego, né, o que dizer, como dizer, o que tratar, ou então ele assistiu a coletiva do JJ, da apresentação. Então assim, fez o dever de casa, era o que ele tinha que fazer. Pois é, e ele ainda citou que o Guardiola disse para ele, né, que ele deveria aproveitar a chance, que o Flamengo era um dos mais importantes do mundo. E mais uma vez eu falo assim, parece simples e parece óbvio, né? Não, o cara tem que chegar elogiando a casa nova, mas não é sempre que o cara se sai bem dessa forma, né? Eu acho que o Domenech acabou impressionando a torcida hoje, não só pelo que falou, mas pela maneira como se comportou, mostrou segurança, mostrou que conhecia aquilo que estava falando mesmo, né? Pelo menos se interessou. Mas sabe o que tem também, Simon? Desculpa até te interromper. A gente muitas vezes, o técnico brasileiro, vou dar um exemplo aqui. O Vasco, o Luxemburgo passou pelo Vasco. Aí você chega lá, o Luxemburgo, todo mundo sabe, é rubro-negro, sócio do Flamengo, tem um passado como jogador do clube, e o cara chega ali cheio de dedo. Então o cara chega numa coletiva lá no Vasco, ele fica cheio de pisando em ovos, né? Porque aí ele não pode chegar ali, por exemplo, destratar o Flamengo, né? E todo técnico brasileiro tem isso. O próprio Abel, o Abel ele tem uma história no Fluminense, ele tem uma história no Internacional, né? Então o cara tem outros vínculos que ele tem medo, né? Então ele vai chegar aqui, vai chegar lá e falar,
o Flamengo é o maior clube do Brasil. Um Abel não falaria isso, né? O Luxemburgo não chegaria lá no Vasco e falaria, o Vasco é um dos maiores clubes do mundo, porque ele fica com medo de arranhar a imagem dele perante os outros clubes que ele passou, pelo Palmeiras, né? Pelo Santos e tal. Já o Domi, ele não tem vínculo com nenhum clube brasileiro, assim como o JJ não tinha, né? Então é muito mais fácil ele chegar aqui, sair um pouco desse senso comum do cara que vai chegar, vai falar, né? Não, vou manter aqui o trabalho do JJ, o Flamengo e tal, e agradar muito mais, ter mais liberdade para poder falar diretamente com o torcedor do que somente com a imprensa, com aquelas, como eu falei, dando respostas de senso comum, as coisas triviais, né, do futebol. O Diego Carvalho postou aqui no chat, Mari, como ele falou e pelo que falou, já ganhou o esfria pressão. A gente sabe que a pressão em cima desse sucessor do JJ vai ser enorme, né? Mas quando o cara chega mostrando segurança, como ele fez, mostrando que sabe o que quer aqui, para onde está vindo, já ganha a confiança, assim, a credibilidade junto ao torcedor. Você acha que mudou? Muda a pressão em cima dele de agora em diante? Sim, principalmente porque ele confirmou o que a gente já tinha dito aqui, né, no Coluna, também já tinha sido dito pela imprensa em geral, que um dos motivos dele ter sido escolhido é o fato de que, no primeiro momento, ele não vai mudar nada. Então, essa eu acho que era a maior preocupação da torcida. O cara vai chegar e vai desmanchar o trabalho que o Jesus fez, o time já está organizado, já sabe como jogar junto e tudo mais, a gente já tem uma sintonia, chega um cara que vai ter pouco tempo para trabalhar e já vai querer mudar tudo. Então, ele deixou bem claro, né? A mensagem dele foi bem clara de que ele não quer mudar o trabalho, muito pelo contrário, que ele vai usar o trabalho do Jesus, né? O time que já está pronto, e vai tentar melhorar alguns aspectos, que sim, o Flamengo tem alguns aspectos para melhorar, a questão defensiva e tudo mais. Então, assim, ele fez o dever de casa, ele deu segurança para a torcida, reconheço o seu tamanho, sei que a expectativa é alta, não vou mudar nada, vou tentar manter o máximo possível e melhorar o que eu puder a longo prazo, ou seja, calma, torcedores, calma, entendeu? Então, assim, foi sensacional, para quem tinha alguma dúvida com relação à postura dele, ele deixou bem claro para o que ele veio. Uma das frases que a gente destacou aqui também, que chamou a atenção nessa coletiva, foi a do Marcos Braz, se referindo a ele. Lembram da apresentação que ele disse? Eu vou ler exatamente o que o Braz falou. Ele falou, a história do Domê é maravilhosa, é vencedora. Ele está acostumado a estourar champanhe no vestiário, fumar charuto. Esse é o objetivo, continuar um trabalho super tranquilo e super vencedor. Ele não tem aquela pinta de Marcos Braz fumar charuto em vestiário, hein? O Domi tem maior cara de manguaceiro, né? Já? Só porque o cara tem nome de conhaque e tal? Não é isso. O cara tem aquela barba por fazer, né? Aquele cabelo meio... que ainda não tá totalmente branco, tá meio, né? Não tem a cara. Tipo assim, imagina lá, barraca do seu... Defina manguaceiro, o poeta Túlio. Agora eu queria entender melhor essa história. É isso aí, pô. É o manguaceiro. Os outros dizem que eu tenho cara de né, que fumo né? Daqui a pouco o YouTube vai derrubar a gente. Mas tudo bem, eu não fumo nada, não uso nada ilícito nem lícito. Só meu vício é café aqui. Eu tô bebendo um café da minha foto aqui. Pra ver se não tem a cara daqueles malandros que você encontra lá no Maracanã, tu vai no jogo do Flamengo, aí, tu tá ali andando, tá aquele camarada ali com aquela regata, bebendo uma cerveja. Tem cara, cara. Olha lá. O Domê, o cara de regata, bebendo... pô. Tem cara. Não, ainda mais se ele usar aquele bonezinho da organizada, aí mesmo que ele vai ficar com... Boné. Mano, cara de fundador de torcida organizada. A Mari matou agora a charada. Cara de fundador de torcida organizada, pô. Pode ver. O Vicente falou que ele tem a cara do Clube do Vinho. Não tem cara disso. Não. Eu acho que ele tá zero pra comer charuto junto com ele. O Clube do Vinho é Nutella, mano. Olha aí, ó, o bonezinho. Essa daí? Olha aí, a cara. Bonezinho encaixado errado ali, ó. Pá, apertando a mão dos amigos, ó, o Braz já, vamos embora pra tomar uma. Pá. Os caras meteram o boné de qualquer jeito, com aquele boné de lado, de abarreta. É. Ficou com cara de malandro mesmo.